Vamos resolver aqui um exercício de termodinâmica, um processo irreversível. Trata-se da expansão no vácuo. Considere que eu tenho um container separado por um anteparo, uma divisória. Então, do lado esquerdo eu tenho as moléculas do gás. Essas moléculas estão confinadas nesse espaço de 1 metro cúbico a 400 kPa e 300 Kelvin. Então, eu teria aqui o volume, a pressão e a temperatura deste gás. Ao levantar o anteparo, essas moléculas de gás vão ocupar todo o container, vão passar e ocupar aqui esse espaço onde existe o vácuo. A maneira como as moléculas fazem isso é de uma maneira abrupta, e devido a isso o processo é irreversível. Se eu fosse fazer aqui um gráfico de como essas moléculas, como é o processo, então eu teria o seguinte: teria que fazer aqui o gráfico, teria aqui a pressão, gráfico de P, e aqui o volume. Então, inicialmente eu tenho um volume quando eu tenho nada pressão, e depois eu tenho um volume maior com uma pressão menor. E não teria um caminho, porque o processo é irreversível, não teria um caminho. Se eu não tenho um caminho, eu não vou ter um calor ou um trabalho definido. O trabalho contra o vácuo é zero. Então eu vou escrever aqui que ΔW é igual a zero, porque não existe trabalho contra o vácuo. O vácuo ele não exerce nenhuma resistência quando as moléculas vão ocupá-lo. Outra coisa, o calor transmitido aqui através da parede para o meio externo também é zero. Ora, se é zero pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna, que é igual a ΔQ menos ΔU, é o trabalho recebido pelo sistema menos o trabalho efetuado pelo sistema, é igual a zero. Mas o trabalho, a variação da energia interna é o número de moles do gás vezes o calor específico a volume constante vezes a variação de temperatura. Isso acontece sempre porque a energia interna é uma função de estado, ela só depende desse estado A e do estado B. Então no estado A eu teria uma energia interna, no estado B outra energia interna. Então, como ΔU é igual a zero, isso vai implicar que ΔT é igual a zero. E, portanto, a temperatura continua sendo 300 graus aqui em B. Então, vamos colocar aqui 300 Kelvin. Bom, quando vai de A para B, a pressão, o volume dobra, o volume do gás dobra. Então, aplicando aqui eu teria que PA VA sobre TA é igual a PB VB sobre TB. Agora, se a temperatura eu já vi que fica igual, fica constante, TA igual a TB, que é igual a 300 Kelvin. Então eu teria que a pressão PB vai ser a pressão PA vezes a razão dos volumes, VA sobre VB. Ou seja, PB vai ser igual a 400 kelvins vezes o volume, que é 1 sobre 2 metros cúbicos, e esse aqui vai dar em kPa. Ou seja, PB vai ser igual a 200 kPa. Então eu consigo calcular a pressão. A pressão vai ser 200 kPa. Bem, então eu não tenho caminho. Agora, vamos supor que eu queira calcular a variação de entropia do gás do estado A para o estado B.
Bom, a entropia, logicamente, ela aumentou aqui, porque eu aumentei o volume, então eu aumentei a desordem do sistema. Mas como calcular isso? Uma coisa que eu posso calcular também é quantos moles de gás eu teria aqui. O número de moles, ele é calculado porque eu já dei aqui todas essas variáveis. Então, usando a fórmula de Clapeyron, eu tenho o seguinte: PV NRT, onde R é a constante universal dos gases. Daqui eu posso tirar que N vai ser igual a PV sobre RT, considerando o gás ideal. Considerando o gás ideal, então não teria que ter aqui o coeficiente de compressibilidade, o Z igual a 1. Bem, então aplicando essa fórmula, N vai ser igual a pressão P. Então vamos fazer aqui para o caso do gás no estado A, a pressão vai ser 400 vezes 10 ao cubo Pascal, vezes o volume, que é 1 metro cúbico, dividido pela constante dos gases, que é 8,314 joule por mol por Kelvin, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Então eu posso calcular aqui o número de moles desse gás. O número de moles de gás que eu tenho aqui vai ser 160,36 moles. Ou grama mol. Então agora vamos calcular a variação de entropia. A variação de entropia pode ser calculada pela fórmula de Clausius. É a integral de A até B de dq sobre t. Então, se eu fizer a substituição aqui, eu sei que eu teria que ter um caminho, né? Eu teria que ter um caminho de A até B para poder realmente calcular a entropia. Não tem problema, eu faço um caminho. Por exemplo, vou fazer um caminho. Esse caminho seria um processo isotérmico. Esse processo isotérmico só existe na minha imaginação. Por exemplo, eu poderia fazer também um caminho onde fosse isovolumétrico e depois fosse um processo isovolumétrico seguido de um processo isobárico. Mas se eu fizer, vamos supor, um processo isotérmico, porque a temperatura em A é igual à temperatura em B, então eu posso criar um caminho imaginário que seria isotérmico. Nota que o processo não é isotérmico, o processo é irreversível. Então eu teria a integral, nesse caso, dq seria nr t dv sobre vt. Quando eu integrasse isso aqui, daria nr logaritmo neperiano. Então esse negócio vai de VA até VB. Logaritmo neperiano de VB sobre VA. E quando eu substituísse aqui os valores de N, foi 160,36 mol, o valor de R 8,314 joule por mol por Kelvin. Nota que Pascal vezes metro cúbico é joule, por isso que eu consigo cancelar aqui o joule. Então eu vou obter que ΔS vai ser 1333 joule por Kelvin nesse processo. Então está resolvido assim o problema. Em outra oportunidade a gente vai fazer esse caminho aqui, que seria, por exemplo, um processo volumétrico seguido de um processo isobárico.
tenho calculado a entropia, que é 1333 positivo, então a variação de entropia é maior que zero, como é esperado pela segunda lei da termodinâmica, com todo o processo irreversível.